Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para aprender coisas boas, aprender coisas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os cultos de terças-feiras fala a respeito do nosso alicerce, né? Do alicerce bíblico, que é indispensável para continuarmos a jornada e, principalmente, irmãos, para não sermos enganados, para sabermos exatamente quem é Jesus, quais são as obras de Jesus, para quando vier aquele enganador que vai se fazer passar por Messias, por enviado, nós sabemos que ele é o enganador, que ele não é Cristo, e sim o anticristo, que ele vai simular muito com sinais, prodígios. Então é muito importante esses momentos de aprendizado em que estamos nos familiarizando com o alicerce da Bíblia. Hoje o tema vai ser justificação, e esse tema é muito interessante. Eu não sei exatamente se o pastor vai abordar isso, mas a justificação pelas obras ou a justificação pela fé, né? Então, esse é um tema muito bacana, um tema assim que vai somar muito para as nossas vidas. Então, se você já gostou do tema, fica com a gente. Nos domingos temos também o culto da família às 18 horas. Você pode entrar pelo nosso site igrejadeInterlagos.com.br e vai ter um botão lá ao vivo, e também tem um botão de vídeos que você pode ver os vídeos anteriores. Então, eu só quero fazer uma pequena oração de introdução à palavra que eu vou passar para o pastor Hélio. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta hora, aprendendo a tua palavra, Senhor, aprendendo a tua palavra genuína, não falsificada, Pai. Por isso, Senhor, clamamos que o nosso coração e a nossa mente, Senhor, possa estar aberta para o teu Espírito Santo agir em nossas vidas conforme a tua vontade, Jesus. Que muitas pessoas possam ser alcançadas através dessa palavra na internet, Senhor, e que o pastor Hélio, Senhor, possa ser inspirado diretamente por ti, Jesus, que as palavras possam vir de ti, Jesus. Renova as nossas forças, Senhor, renova a nossa atenção, Pai, porque queremos adicionar, Senhor, esse aprendizado em nossas vidas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Amém, Eliette. Muito bom, muito bom. Você que veio através dos nossos canais na internet, né, YouTube, no YouTube tem um canal nosso, onde estão todos os nossos cultos. Nós temos o nosso Facebook também, você procura lá que você vai encontrar. Temos o Instagram. Os nossos cultos são todos gravados e nós colocamos à disposição para que você possa eventualmente pesquisar, entender um pouquinho como que é o nosso raciocínio, o nosso pensamento. E você querendo participar, como disse a Eliette, fique à vontade. Se tiver dúvida também, lá no nosso site tem um lugarzinho que você pode deixar a sua dúvida que a gente vai te atender. Tá bom? Muito bem, hoje eu vou dar continuidade ao quarto estudo sobre salvação. Então esse é o estudo de número 4. Né? Salvação. Provavelmente vai ter mais um apenas. Semana que vem eu devo encerrar esta série de estudos. Aí depois vai vir o mês de dezembro e nós vamos decidir se continuaremos no mês de dezembro. Provavelmente sim. Mas vamos lá. Salvação. Algumas pessoas, quando têm o primeiro contato com o Evangelho, normalmente esse contato se dá por religiões que estão por aí. Normalmente há
católica, a Igreja Católica. É muito comum as pessoas se dizerem cristãs católicos, né? Isso é um fato. Eu tenho 40 anos de evangelho, eu sou convertido, eu sou batizado há 40 anos. Acho que fez 40 anos agora em agosto que eu me batizei. E eu tenho visto ao longo, pelo menos 20 anos como pastor, eu tenho visto aí ao longo dessa minha caminhada que as pessoas têm o primeiro contato, o conhecimento da existência de Jesus Cristo através dessas religiões, principalmente a igreja, a religião católica, né, que é uma grande influenciadora justamente por causa do seu tempo de existência, né? A Igreja Católica surgiu lá perto do ano 300 depois de Cristo, né? Aí depois você procura conhecer um pouquinho sobre a Igreja Católica. Então, só que o pensamento ocidental, o pensamento cristão ocidental, ele é cheio de vícios de origem. Ele está cheio de vícios, né? Cheios de tradições, cheios de... eu tenho feito isso desde tanto tempo, por que eu vou mudar agora? Percebe? Isso a gente chama de vício de origem. A igreja que eu frequento, ela tem essa tradição, então eu faço isso por causa dessa tradição. Essas coisas, quando a gente trata de cristianismo, elas são perniciosas. Esses vícios de origem, eles são perniciosos, não é bom. Por quê? Porque dá uma conotação ao evangelho, né, de que ele pode ser modificado. O raciocínio sobre aquele assunto pode ser modificado. E, na realidade, aqueles que nos apresentaram o Evangelho foram os apóstolos de Jesus. Foram os apóstolos ali, então você vai ter Pedro, vai ter João, né? Tem o apóstolo Paulo, que foi o grande apregoador do Evangelho. E esses evangelistas, eles nos deixaram um legado cultural. Este legado cultural, ele é muito importante para o nosso entendimento da palavra. Então, aquilo que se aprende dentro do que está escrito no Evangelho, nu e cruamente, é o que deve ser utilizado. Não aquilo que vem por tradição. Percebe? Não aquilo que foi modificado por homens. Né? Mas os apóstolos também foram homens. Foram, mas eles foram homens que estavam ao lado de Cristo, no momento de Cristo, viram a Cristo e tinham a anuência de Cristo para escrever o que escreveram. Não é? Então, por exemplo, as cartas de Pedro. Alguém tem dúvida? Era Pedro. O estilo literário, o jeito que ele fala, as coisas que ele fala, tudo corresponde a Pedro. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Assim por diante. Então, a gente vai tomar um certo cuidado, porque o objetivo de Satanás é enganar. Enganar. Não importa quanto tempo isso leve. Ele tem uns ardis. O diabo tem uns ardis cultural, umas coisas culturais que ele implanta e aquilo pega, gruda na mente do sujeito, e quando você começa a falar de Jesus Cristo, a falar da doutrina que está no Evangelho, nu e cruamente, você tem a tendência de discordar. Percebe? Isso acontece não só por causa da Igreja Católica, mas a teologia faz isso. A teologia, ao invés dela se preocupar em estudar as coisas de Deus, estudar a palavra de Deus, ela passou por um momento onde ela tentou fazer junções de coisas que não dá para juntar.
fazer a união de coisas que não dá para unir. Não dá, por exemplo, você misturar água com óleo. Não dá para fazer isso. A água tem uma densidade, o óleo tem outra. E os dois são, a gente costuma dizer na física, que eles são imiscíveis. Eles não se misturam. Percebe? As partículas de óleo tendem a se aglutinar. Então não adianta eu fazer uma poção mágica que tenha água e óleo e dizer que aquela poção misturadinha, homogênea, é água e óleo. Não dá para fazer isso. Porque o óleo vai subir, a água vai descer. A densidade do óleo é menor do que da água. Percebe? O óleo tem uma densidade de 0,8, então ele tende a subir. A densidade da água é 1, então ela tende a descer. Há sempre uma separação. Percebe? E a teologia e as religiões tradicionais, elas tentam fazer essa união de maneira inescrupulosa. Porque alguém teve a ideia, alguém falou, não, é assim que tem que ser e vai ser assim. Mas eu não aceito. Eu não aceito isso. Porque o que eu leio na palavra de Deus, aliás, cadê minha Bíblia? Deixa eu pegar ela aqui. Sabe, irmãos? Porque o que eu leio na palavra de Deus, o que eu leio, o que os meus olhos veem aqui, não é o que a teologia diz. Percebe? Eu aprendo muito com a teologia. Eu estudo um pouco de teologia. Eu não sou teólogo, mas eu estudo. Eu tenho alguns livros de teologia. A gente dá. Meu filho está estudando teologia. Eu sou da área de exatas. Eu tenho uma dificuldade maior com relação a essa área de humanas. Então eu prefiro estudar exatas. Eu gosto física, matemática, cálculo diferencial, essas coisas. Então, quando eu começo a ler a Bíblia, irmãos, eu não consigo juntar Velho e Novo Testamento. Dizer que o Deus do Velho é igual ao Deus do Novo. Não dá. Não dá. A gente já falou isso várias vezes. São coisas diferentes. Totalmente diferentes. Tem comportamentos diferentes. E a Bíblia nos diz que Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ora, se ele é o mesmo, se ele não muda, aliás, o que faz com que Deus seja Deus é a sua capacidade de criar, né? Criar coisas, fazer coisas, e a sua capacidade de não mudar os seus princípios. Não é porque Deus quer uma hora, eu quero ser mal, ele vai ser mal. Aí eu quero ser bom, eu vou ser bom. Deus não pode fazer isso, senão ele perde essa qualidade de Deus, ele deixa de ser Deus. Percebe? E a grande qualidade de Deus é o amor. Né? Por isso que nós buscamos a Deus, porque buscamos o amor. Né? Queremos amar como Deus ama. Né? Mas se você está vindo aqui pela primeira vez, eu vou dar alguns socos no seu estômago. Tá? Toma cuidado. Eu vou falar algumas coisas que talvez seja um pouco difícil de ouvir. Eu sei. Mas eu não vou falar absolutamente nada do que seja fora da palavra. Né? Para a gente entender a justificação, porque a justificação ela é um assunto que está dentro do Novo Testamento. Né? Existe a justificação do Velho Testamento, que são justificações diferentes. Né? Precisam entender um pouquinho isso aí. A justificação do Novo não é a mesma justificação do Velho. Né? Por quê? Porque a salvação do Novo Testamento não é a mesma salvação do Velho. Percebe? Então, quando a gente fala em justificação, nós precisamos colocar este assunto da justificação como sendo parte do assunto principal, que é salvação. Né? E eu quero aqui fazer uma lembrançazinha daquilo que nós falamos
nos estudos anteriores, tá? Eu sugeriria, se você tem pressa para entender bem esse assunto, assista o segundo vídeo dessa série de 4 aqui, dessa série que eu estou fazendo de 4, provavelmente vai ter 5. Você procura lá na internet e você ouça o segundo. É muito bom, é muito importante o que eu falo ali. Todos eles, só que o segundo estudo, eu uso a base do que eu falei no primeiro. Eu faço um bom resumo do primeiro e falo um pouquinho da justiça de Deus. Então vai lá, assiste que você vai se interessar. Tenho certeza que você vai se interessar pelo assunto. Muito bem, salvação. Eu quero fazer aqui um prólogo rápido sobre a salvação, que é o que eu tenho feito todos os estudos, e eu gostaria que você ouvisse, tá? Isso daqui é meio que repetitivo, que eu já repeti isso, eu vou falar agora aqui de novo, só para contextualizar e a gente chegar na justificação. Primeiro, salvação do quê? O homem precisa de ser salvo. Ser salvo do quê? Então essa é a primeira pergunta, né? Por quê? Por quê? Se o homem precisa de salvação é porque existe uma condenação, né? Ou o homem está numa condição de morte. Por isso que salvação, por exemplo, uma pessoa cai do navio. Aí eles lançam salva-vidas, né? Ela está numa situação de morte, perigo de morte. Então a gente lança o salva-vidas e a pessoa é resgatada. Ou então o sujeito está condenado à morte. Aí o governador lá dos Estados Unidos, o governador do Texas, vai lá e dá um perdão. Aí o cara sai da condenação de morte, né? Então ele foi salvo da morte. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, pela sua morte expiatória, né, comprou a salvação dos homens. Esse é um que a gente sempre ouve. O Senhor Jesus, por causa da sua morte na cruz, nos deu salvação. Comprou. Ele teve que rasgar a sua carne. A sua carne teve que ser rasgada. O seu sangue teve que ser escoado, esvaído do seu corpo. Tudo isso tem um porquê. Tudo isso que eu estou te falando tem uma razão, um porquê. Eu não vou parar agora para explicar os porquês disso daí. Você vai encontrar nos outros estudos os porquês dessas coisas que eu estou falando. Tá? Procura lá que você vai encontrar. Tem uma pregação minha que fala sobre a nova jurisdição. Vai lá, assiste essa pregação que você vai entender um pouquinho. Então, fica a pergunta, né? Como é que é aplicada e recebida pelos homens para que se torne realidade essa salvação? Então, vamos tentar entender um pouquinho disso também. Então, nós vamos estudar esta salvação. Esta salvação que nos retira de uma situação de condenação, de perda de vida, né? E nos coloca numa situação de nova vida, ou de vida nova, né? Nós, evangélicos, né, nós gostamos de dizer que é uma vida eterna, né? Vida eterna. Muito bem, então vamos lá. Justificação. A palavra justificar é um termo jurídico. É engraçado, né? Você vai ver eu como pastor, falando muito sobre a questão jurídica, né? Ah, pastor, por que você fala tanto da questão jurídica? É por causa da lei de Moisés. Lembra da lei do Velho Testamento? Vai lá no Velho Testamento, tem a lei mosaica. A lei mosaica é que nos condena. Ó, são termos jurídicos, lei, condenação, tal. Então, existe essa questão jurídica que nós temos que considerar. Nós temos que considerar que o mundo espiritual, né,
ao qual nós estamos inseridos como mundo material, ou seja, vamos pensar em uma situação assim, né? Existe um guarda-chuva, aonde embaixo desse guarda-chuva existe o mundo espiritual. Aí dentro do mundo espiritual existe o mundo físico. E nós estamos dentro desse mundo físico. Entendeu? Então esse guarda-chuva grande é Deus, o Pai. Embaixo desse guarda-chuva, que é Deus, tem um mundo espiritual, ao qual Deus tem domínio. Né? E dentro do mundo espiritual existe o mundo físico. As pessoas gostam de falar em paralelo, né? Eu já não penso assim. Eu já acho que o Hélio é físico, mas antes disso ele é espiritual. Ele está dentro de um contexto espiritual. Percebe? É assim que eu penso. Pode ser que existam outras divergências, não importa no que eu vou falar aqui para vocês. Mas quando a gente fala em justificar, nós estamos usando termos jurídicos. Então, dentro do mundo espiritual ao qual o mundo físico está inserido, existe uma jurisdição. Alguém manda nesse troço. Percebe? Alguém define o que é correto e o que não é correto dentro desse negócio. Percebe? Aí você pode falar assim, quem faz isso é Deus. Não. Não. A gente já estudou a ordem de Melquisedeque. Vai lá e ouça um pouquinho sobre a ordem de Melquisedeque. Né? Então, o que acontece? Eu preciso ser justificado dentro do mundo espiritual para que a minha parte física não arda no inferno por causa das transgressões da lei de Moisés. Entendeu? Então toma muito cuidado com esse raciocínio. Eu, Hélio, preciso ser justificado, ou seja, a natureza que eu tenho me coloca dentro do mundo espiritual numa condição de morte. Mas quem faz isso? Quem faz isso é a lei de Moisés. A lei de Moisés me implica em transgressões. Me mostra, me define transgressor. É assim que é. E aquele que transgride a lei, né, nós já vimos isso em outros estudos, é digno de maldição, é o que está lá, acho que é Deuteronômio, está escrito em Deuteronômio 28, 29. É digno de maldição, é digno de morte. Tanto é que lá em Romanos, acho que capítulo 4, verso talvez 26, alguma coisa assim, o salário do pecado é a morte. Né? Romanos 6, 23, salário do pecado é a morte. Então pecou, morreu. Percebe? Que pecado que é esse? É o pecado de você mentir? É o pecado de você fazer uma maldadezinha aí qualquer, de você não pagar uma conta? É uma maldade assim? Não. Não são essas, não são esses pecados que te colocam no inferno. As transgressões que te colocam no inferno são as transgressões que eu cometo na lei de Moisés. O pecado que eu cometo são os pecados definidos pela lei de Moisés. As transgressões definidas na lei de Moisés. Entendeu? Quando eu sair da lei de Moisés, vou mostrar daqui a pouco para você. Quando eu sou transferido de jurisdição, aí eu passo para a lei de Cristo. Tá certo? A lei de Cristo não prevê transgressões conforme a lei de Moisés. A lei de Cristo é outra coisa. Nos coloca em outra situação. Percebe? A Bíblia fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E assim vai. Dá uma lida lá em João 14, 15, 16, você vai entender. Lá está a lei de Cristo, ali está a lei. A lei de Jesus, ele fala assim, porém,
Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, se eu não amar o meu irmão como Jesus amou, eu estou pecando. Estou pecando da lei de Cristo, não é da lei de Moisés. A lei de Moisés, eu já estou fora dela. Entendeu? Então temos que tomar um cuidado lascado aí. E eu tenho batido muito nessa tecla. Por que você não mata alguém? É porque está lá na lei de Moisés? Não, você não mata alguém porque aquele que ama não mata. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus matou alguém? Não, então eu não vou matar também. Jesus falou mal de alguém? Não, então eu não vou falar também. Percebe? É muito simples isso, mas a teologia tenta juntar. Não, porque você não pode mentir, porque você não pode adorar outro Deus, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Acorda, meu amigo. Você não está mais na lei de Moisés, está na lei de Cristo. Jesus adorou outro Deus? Não. Jesus adulterou? Não. Jesus fez tal coisa? Não. Jesus faz aquilo? Não. Então, tudo que Jesus não faz, eu também não farei. Porque esta é a lei de Cristo. Deu para entender agora? Tudo uma questão de jurisdição, viu, irmão? Então, a palavra justificar é um termo jurídico que significa absolver, declarar justo, pronunciar sentença de aceitação. Ora, quando eu aceito a Cristo, por meio da fé, a gente já vai ver, o que vai acontecer comigo? Eu saio da jurisdição da lei de Moisés e passo para a jurisdição da lei de Cristo, que não é a lei de Moisés. Não tem nada a ver com a lei de Moisés. Jesus falou assim, o que diziam os antigos? Olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Entendeu? Jesus foi lá e revogou 2 Coríntios, capítulo 3, verso... Deixa eu ver aqui, já te falo. 2 Coríntios, capítulo 3. Já vos falo. É a cabeça da gente, né? 3, 14. Vai lá ler o que está escrito lá. Vai lá. Estuda. Jesus considerou que a lei era inimiga do homem. Entendeu? Inimiga. Paulo, então, dá um show disso, né? Paulo, ele fala, assim, coisas tremendas sobre a lei. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Lá em Romanos. Então, vamos lá. Vou dar uma ilustração para você, que é bem didática, sobre justificação. Imagina um réu, uma pessoa condenada que foi... está sendo acusada de uma transgressão. Né? Então vamos imaginar uma pessoa que roubou. Né? A pena para quem rouba é a morte. Estou só ilustrando, por favor. Aqui no Brasil não é assim. Mas vamos pensar num lugar onde quem rouba morre. Deve morrer. Então imagina o réu diante de um juiz com uma condenação ou com uma acusação como essa. O juiz vai dar uma sentença. Ok, você é acusado e você vai ter que pagar por essa transgressão. Aí a gente dá uma sentença. A sentença é morrer. Você deve morrer. Porque você transgrediu a lei. Você transgrediu. Você não podia roubar e você roubou. Percebe? É assim que funciona. Então imagina agora Deus como juiz e você como réu. Por que você é o réu? Porque você não cumpre as leis que estão lá em Moisés. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós
transgredimos a lei de Moisés. Tem mais de 600 leis lá, 600 ordenanças. Né? Aí você transgride. Você deveria ir diante do tribunal de Jeová com o diabo, o acusador. Então tá lá, Jeová e o diabo te acusando. Aí o diabo lê a lista de transgressões que o Hélio cometeu. Aí tá lá escrito lá, o Hélio fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Uma lista interminável, porque eu sou péssima pessoa. Aí Jeová olha para mim e fala assim, a sua condenação, Hélio, é a morte. Vai morrer. Execute a lei. Execute a sentença, perdão. Mas, para o nosso pai, não é assim. Para o nosso pai, é assim. Imagina um réu cheio de transgressões diante de Deus e, de repente, Deus olha para você e te perdoa. Mais do que isso, Deus, além de te perdoar, ele despreza a acusação. Percebeu? Toda a acusação de transgressão à lei de Moisés, o pai despreza. E eu vou explicar o porquê que ele despreza. E aí, aos olhos do pai, você passa a ser considerado um justo. Sabe por quê? Simplesmente porque você creu em Cristo. Ou seja, apenas por ter sido creditada a justiça de Cristo a mim, eu sou perdoado, toda transgressão é desprezada, entendeu? Toda acusação de transgressão é desprezada. Então eu sou realmente culpado de ter transgredido, porém o pai olha e fala assim, por causa de Cristo, eu vou desconsiderar toda a acusação que tem sobre você, Hélio. E mais do que isso, aos meus olhos, a partir de hoje, Hélio, você está zerado. Entendeu? É assim que funciona. Esta é a obra. Então nós precisamos entender. Isso é o que está na Bíblia, no Novo Testamento. Leia Romanos. Romanos expressa essa argumentação minha, né, o tempo todo. A justificação, ela muda o sujeito de uma posição do mundo espiritual, ou seja, ele tira o sujeito da condição de acusado para a posição de absolvido. Ou seja, você estava na condenação destinado à morte, por causa de Cristo, você passa para a condição de absolvido para a vida. Deu para entender? Olha como você é bem antagônico, né? Você está numa condição de acusado, né? Deixa eu ler o termo aqui que eu coloquei. Você está numa condição de condenado e destinado à morte para uma posição de absolvido destinado à vida. Então, olha, a primeira parte do que eu falei, a sua condenação e morte. A Bíblia diz lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Né? E eu sempre gosto de colocar isso aqui para vocês. Pecado aqui é transgressão da lei de Moisés. Deu para entender? Transgrediu a lei de Moisés, você está em pecado. Pode ser a mais simples de todas as leis, de todos os mandamentos, de todas as ordenanças que estão lá. A mais simples de todas. Você cometeu uma transgressãozinha, você está destinado a morrer. Aí, de repente, Deus despreza todas as condenações. Gente,
Por favor, pensa assim. Quando Jesus Cristo subiu na cruz, quando ele foi condenado à morte, sem pecado, que a Bíblia fala que Jesus não pecou, mas ele morreu. E eu já falei isso várias vezes em outros vídeos, em outras pregações. Ora, se Jesus foi condenado à morte, e morte ela só serve para quem transgride. A morte, eu já expliquei isso em outros vídeos, a morte ela só existe para o transgressor da lei de Moisés. Se você não é transgressor da lei de Moisés, você não vai morrer. Deu para entender? Ora, se eu estou destinado à morte por causa da lei de Moisés, quando Jesus sobe para a cruz e morre, a lei perde a validade, ela perde a força. Porque uma lei imperfeita, uma lei que pode levar todos aqueles que não pecaram à morte. Entendeu agora o porquê da justificação? Então, Deus o Pai tira a jurisdição de Jeová e dá a jurisdição para Cristo. Essa é a grande sacada do Evangelho. Né? Muito bem. Fica aqui então a pergunta mais importante de todas. Né? Eu quero deixar para você raciocinar. Como é que o homem pode acertar a sua vida perante Deus e ter certeza da aprovação divina? Porque olha só, o que acontecia no Velho Testamento? Acontecia o seguinte. Então tinha lá, Moisés tinha dado a lei estava escrita lá em tábuas, né, em pergaminhos, tal, ficava lá dentro da arca, etc, etc. Aí tinha lá um tabernáculo, um local, um santuário, um local como se fosse Depois, aqui, esse santuário se transformou na sinagoga, né? Hoje nós conhecemos por sinagoga. E está lá, então, o sacerdote levítico, né? Porque toda a tribo de Levi ela foi separada para o serviço dentro do templo, né? Então, quando o sujeito cometia uma transgressão, ele precisava pagar. E deveria pagar com a morte. Só que aí Jeová ficou com uma dosinha dele e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou estabelecer aqui alguém morrer no seu lugar. Tá bom? Então, ó, se você cometer esse pecado assim, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma pombinha, vai levar até o sacerdote vai imolar, vai matar esse bicho, vai espargir o sangue no lugar lá, e aí você fica justificado. Percebe? Mas não foi esquecido, a condenação não foi esquecida, foi justificado. Passou um tempo, você cometeu de novo esse mesmo pecado, ou outro pecado qualquer, tá lá, agora você tem que levar um bezerrinho, um carneirinho. Aí você pega o carneirinho, então você leva ao sacerdote e fala, ó, sacerdote, eu cometi esse pecado assim, 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 e eu trouxe aqui o carneirinho que é para você usar ele para justificar, para pagar o erro que eu cometi, o pecado que eu cometi. Aí o sacerdote vai lá e mata o bichinho, pega o sangue do bichinho, esparge lá e tal, não sei o que, joga tudo assim. Aí pega o bichinho, queima e tal, não sei o que. Entendeu? Aí o sujeito sai de lá feliz, né? Ufa. Sair da reta, né? Sair da mira de Deus. Porque com aquele pecado que eu cometi, meu Deus, eu ia morrer. Deus ia me fuzilar, me fulminar. Percebe? Mais ou menos assim, ó. Vou dar aqui um exemplo mais legal. Vamos supor que você tem uma propriedade. Nessa propriedade você tem 100 ovelhas. Beleza? Aí tá lá as suas ovelhinhas, você faz lá o que você tem que fazer, trabalhando e tal. Na propriedade vizinha,
tem um vizinho seu que tem 1000 ovelhas. E ele fala, ele cuida das ovelhinhas, tal, não sei o quê. Aí um dia a cerca rompe. Por algum motivo a cerca rompe. E umas 50 ovelhinhas do seu vizinho fogem para o seu pasto. Mais do que depressa você vai lá e conserta, né? Aí você fala assim, meu Deus, como eu estou errado em ter feito isso. Eu estou muito errado. Eu tenho que pagar pelo meu pecado. Aí ele pega uma ovelhinha das 50, leva no sacerdote e fala, olha, eu cometi esse erro, né, e tal, e aconteceu isso. Por favor, imola essa ovelhinha. Então antes ele tinha 100. Fugiu 50 para lá. Ele passou a ter 150. Mandou matar uma para justificar, agora ficou com 149. Olha que bonitinho. Não é maravilhoso isso, gente? Hã? Que lei perfeita essa, não é? Tudo bem que esse aqui é um exemplo absurdo, é uma coisa... Eu só estou aqui tentando mostrar para vocês que a lei, ela não modifica o interior do homem. O erro que o cara cometeu é falar assim, puxa, entrou 50 aqui, deixa eu devolver, né? Que é isso que Jesus faz com a gente. Aí você vai na padaria, você dá 10 reais, o cara te volta 40 reais de troco. Por quê? Porque ele errou, ele achou que tinha recebido uma nota de 50. Percebe? Você dá 10 para pagar, recebe 40 de troco, fala, beleza, ganhei 40 pila e mais os pãezinhos. Que coisa boa. Vou para casa, comer os pãezinhos. O cristão não faz assim. Sabe o que o cristão faz? Ele olha para os 40 reais e fala assim, amigo, você me deu o troco errado. Eu te dei 10 reais. A conta está paga. Você não tem que me devolver 40. Puxa, moço, desculpa, hein? Não, tá tudo bem, pode ficar tranquilo aí. É assim que o crente faz. Sabe por quê? Porque Jesus não agiria de outra maneira. Deu para entender? Nós não precisamos da lei de Moisés. A obra de Cristo, que está dentro de mim, faz isso. Porque eu quero a obra de Cristo em mim. Percebe? Eu quero. Então, fica aí essa pergunta. Como é que eu tenho certeza? Você creu em Cristo? Criei. Ótimo, beleza. Você aceitou Jesus como Salvador? Aceitei. Sim. Você batizou? Batizei. Sim. Você tomou a ceia? Tomei. Sim. Maravilha. Então, mas eu sou uma pessoa tão ruim, eu tenho tantos defeitos. Para isso o Espírito Santo está à sua disposição. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai te convencer que você não deve cometer determinadas transgressões ou erros, ou fazer determinadas coisas que Deus não se agrada e que Cristo não faria. Entendeu? Então, para isso é que serve o cristianismo. O cristianismo serve. Primeiro, você aceita Cristo. Segundo, você se batiza. Terceiro, você toma ceia. E quarto, você fala, Espírito Santo, eu sou uma péssima pessoa. Aí o Espírito Santo vai olhar para você e falar assim, eu vou fazer uma obra em você. Aí vem o Espírito e faz a obra. E mexe com... Não importa quanto tempo isso dure. Se dura 10 dias, 10 meses, 10 anos, não importa. Mas ele vai fazer a obra. Porque ele cumpre. Ele vai te convencer. Toda vez que você for fazer algo errado, você vai falar, puxa vida, não posso fazer isso, porque o Espírito Santo não quer. Recebi o troco errado, vou devolver. Porque o Espírito Santo está me constrangendo. Então, sim, você tem certeza da aprovação divina. Não é porque você é bonzinho. É porque Deus quer isso de você. Quer isso para você. Percebe? Deus nos amou primeiro. Deus amou o mundo primeiro.
de tal maneira que deu o seu Filho em favor de nós. Não que nós amamos a Deus, Deus nos amou primeiro, percebe? Não é uma decisão minha Deus me amar. Eu não decido se Deus me ama ou não. Então a resposta, olha, a resposta para essa pergunta que eu acabei de fazer, da aprovação, está escrito em Romanos 1, 16, 17, eu vou mostrar para você. Vou mostrar. Espera só um segundo que eu preciso me ajustar aqui e eu já mostro para você. Quer ver? Em Romanos. Então vamos lá. Romanos. Se você estiver anotando aí, anota aí, tá? Então, Romanos 1, 16 e 17. Então ele fala assim, ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Aqui, ó. Então, todo aquele que crê em Cristo, Deus proporciona o que para você? Salvação. Entendeu aí? Errei aqui, peraí. Agora eu não sei voltar aqui, só um minuto. Ai, Hélio, como você é. Pronto, achei. Voltamos aqui. Percebe que existe muito interesse escuso, sabe? Quando você vai para, quando você vê uma igreja que ela enche de coisinhas para você, não faz isso, não faz aquilo. Ai, tem que usar calça, tem que usar, não pode usar barba, não pode isso, não pode aquilo. Percebe? Isso tudo tem por interesse manter o sujeito ocupado, com a mente ocupada. Ele não está convencendo pelo amor, ou pela obra de Cristo, ou pela incrível obra que Jesus operou naquela cruz. Não, ele está te convencendo, está tentando te amarrar pelo medo. Ai, se eu cortar o cabelo, Deus vai... Uma vez veio uma senhora aqui, um casal de amigos meus, e ela falou que recebeu uma grande libertação de Deus no dia que ela passou a usar saia. Porque dentro da igreja dela, as mulheres usam saia. Que libertação, velho. Jesus está lá preocupado se você usa saia, se você não usa saia. Eu lembro uma vez de um irmãozinho que tinha o cabelo comprido na igreja. Eu frequentava uma igreja grande, eu era presbítero naquela época. E o irmãozinho tinha uma cabeleira zona, vinha até aqui, quase a cintura. E o cara era feliz com o cabelo. Aí quando ele entrou para a igreja, todo mundo, olha que absurdo, aquele cara com o cabelo comprido. Isso aqui é um negócio, que coisa feia, que não sei o quê. Isso é uma aberração. E foi uma conversinha daqui, uma conversinha dali, uma conversinha... Aí um dia esse rapaz me procurou e falou assim, Hélio, eu tinha muito contato com ele, gostava muito dele, ele gostava muito de mim. Falou, Hélio, eu tenho uma coisa para te falar. Eu vou cortar o meu cabelo. Eu falei, fulano, você não tem a minha aprovação para cortar o seu cabelo. Você só vai cortar o seu cabelo o dia que você cortar o cabelo do coração. O dia que você sentir que deve cortar. Não por imposição, porque a Bíblia, ela não está interessada no seu cabelo. A Bíblia não está interessada na sua aparência, ela está interessada no seu coração. O Senhor Jesus ama o coração. Ele não ama o cabelo. O cabelo é consequência da sua existência. Então, relaxa. E fica com esse cabelão aí. Se alguém falar alguma coisa, despreza. Então, meus irmãos, estou quase acabando aqui. A obra de Cristo é poder de Deus para a salvação do homem, pois esta obra revela aos pecadores como é possível sair da jurisdição da lei de Moisés para uma posição de justo diante de Deus, diante do Pai. E nós devemos nos lembrar que a lei tem por objetivo expor a transgressão, que é sempre operada, a exposição,
ela é sempre operada pelo diabo. O diabo sempre vai expor você. Sempre. Todos os momentos. Você pode ter se convertido, pode não ter se convertido. Ele sempre vai diante de Jeová e falar, olha lá o Hélio, olha lá, ó. Olha lá o crentão lá fazendo aquela barbaridade. Olha lá, ó. Aí, Jeová. Pega ele de volta para você, velho. Bom, eu quero encerrar esse assunto, que já estou no tempo final aqui. Se alguém quiser minha anotação, eu forneço, não tem problema nenhum. Só pedir. Eu mando. Eu vou encerrar o assunto aqui com umas... Não é completo isso que eu vou falar, tá? Não é completo. Mas é o que me veio à cabeça aqui na hora que eu estava estudando, e eu gostei desse raciocínio, e eu achei interessante, então eu queria expor para vocês. A justificação, ela traz alguns benefícios, ou vários benefícios, imerecidos para nós. Coisa que nós não merecemos, mas o benefício vem. Você entendeu? Só o fato de você crer em Jesus, batizar, a ceia, e você levar uma vida séria diante de Deus, compromissada com Deus, você recebe alguns benefícios. O primeiro deles que eu anotei, são vários, tá? Eu anotei 4 aqui. Primeiro, a mudança de paternidade. Você sai de um pai e vai para o outro. Né? Antes, você tem por pai o diabo. Né? Antes é isso, você está embaixo da lei, o pai de vocês é o diabo. É o opositor. Diabo aqui no sentido de opositor. Aí você vai para a paternidade do pai. O pai de Jesus, não é qualquer Deus. É o pai de Jesus Cristo. Anota aí, Mateus 6:9. Lá a oração do Pai Nosso, que ele fala assim, Pai Nosso que estás nos céus. Ora, eu saí da posição de uma e passei para filho de um outro pai. E tem outros lugares que falam sobre a paternidade. A mudança de natureza. Segundo, a mudança de natureza. Olha que interessante isso. Você tem a natureza humana. Você foi criado do pó, do barro, da porcaria, daquilo que não presta, porque barro não presta. A sua natureza é podre. Você recebeu a podridão na hora que Jeová sopra nas suas narinas o fôlego da vida. Então o homem é feito daquilo que não presta, a matéria não presta. E aí vem um sujeito chamado Pedro e escreve o seguinte, eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar aqui, em 2 Pedro. Olha que coisa incrível que está escrito aqui. 2 Pedro, verso 4. Capítulo 1, verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas ficais participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha que interessante. Olha o que a justificação faz com você. Faz você participar da natureza de Deus. Você deixa a natureza podre e passa a uma natureza divina. Terceiro, nós passamos a ganhar importância para o Pai. Nós somos importantes para o Pai. Deus, o nosso Pai, se importa comigo. Assim como um pai cuida do seu filho, Deus cuida da gente. Isso está em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Gálatas 2:20, vamos ver aqui, Gálatas 2:20. Olha que interessante está escrito aqui. Ele fala assim, ó, já estou crucificado com Cristo, vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Efésios 2:4. Aqui, ó, só alguns versículos aqui para você ver como Deus se importa
Efésios 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ou seja, Deus me amou, eu sou importante para Deus. E o último que eu relatei aqui, pode ser que tenha mais, até vocês podem contribuir depois, né? Por causa da justificação, a gente acaba ganhando uma herança. Gálatas 4:7. Vamos lá. Gálatas 4, verso 7, que fala assim: assim que já não és mais servos, mas filho, ó, passei a ser filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Eu passo a ter uma herança. É isso aí, meus irmãos. Esta é a obra de Cristo, ela não é uma obra pequena. Né? Não dá para comparar Jesus Cristo com qualquer outro. Não dá. Então fica aí. Se você gostou deste vídeo, se você gostou dessa pregação, sinta-se à vontade em participar conosco. Nos domingos, às 18 horas. Você procura lá www.igrejadeinterlagos.com.br e fica à vontade para entrar em contato conosco sempre que quiser, tá bom? Deus abençoe a todos e tenham uma excelente semana. Peço para a Eliette assumir enquanto eu paro a gravação. Bom, irmãos,